Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRFF Brasil Fantasy Football, seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Eu estava morrendo de saudades para fazer novamente essa introdução, porque fazia muito tempo que meu grande companheiro Caio Bretas e eu, André Amaral, não aparecíamos por aqui, né? A gente tinha alguns compromissos muito menos relevantes do que o Fantasy Football, como, por exemplo, passar em primeiro lugar na residência de psiquiatria, que é o caso do nosso gênio aqui ao meu lado, e cuidar de um bebê de colo que agora já fez 1 ano e a gente conseguiu retornar aqui às nossas lives do Brasil Fantasy Football, Bretinhas. E para fazer o quê, hein? Já conta pra galera na nossa introdução o que vai rolar aqui hoje. Fala, André, saudade de você, saudade de todo mundo aqui, saudade de estar fazendo live. Tive um pequeno contratempo aí com o trânsito aqui, tá caindo a maior chuva de BH do ano. Acho que o maior take inicial é como eu odeio chuva, cara. Eu sou muito abaixo do consenso em chuva. Esse é o primeiro take aqui. Mas simbora, essa live de hoje aí vai ser uma live de mock draft. Nós vamos fazer 4 rounds, né, do draft inteiro e nós vamos repetir esse mesmo draft aqui, esse mesmo mock, a mesma ideia depois do draft. Então vai ser interessante para ver quais jogadores subiram e desceram depois do draft, baseado no capital de draft e no landing spot. Então, juntando os dois, a ideia é que você saia super preparado para os seus mocks e para os seus drafts da vida real. Vamos que vamos. Sem dúvida, é isso aí. Daqui a 2 semanas, mais precisamente na outra quarta-feira, dia 30 de abril, né? A quarta que será depois do fim de semana do draft, a gente volta aqui neste mesmo horário, talvez sem chuva dessa vez, né? Que a gente teve que atrasar, infelizmente, aí em meia hora o início da nossa live, mas quem tá vivo sempre aparece, a gente tá aí para falar tudo sobre essa classe de 2025, né, Bretas? Antes a gente colocar o mock no ar aí na tela, vamos introduzir um pouquinho sobre a classe e já agradecer a galera também que tá no chat, nossos grandes amigos Felipe Félix, Marco Miranda, João Henrique Bortolucci, João Maurício, Júlio Nascimento, toda a galera aí fascinada pelo Fantasy, e continuem aí chamando o pessoal das suas ligas para acompanhar as nossas lives. Mas, falando de classe de 2025, Bretas, como é que a gente pode defini-la em comparação às últimas classes, né? E as posições que estão mais fortes, mais fracas, já começar a desenhar as tiers, porque daqui a pouquinho a gente já coloca na tela e quando for passar jogador por jogador, a gente vai ter muita discussão quem que deveria estar em cada prateleira, quem que a gente draftaria um depois do outro, né? Então, eu acho que a primeira pergunta, né, responder é quão boa é essa classe. Eu acho que é a primeira coisa, assim, para falar na introdução. E a minha resposta, a minha opinião, é a resposta, assim, mais entediante de todas, que essa é uma classe média. Famosa Ela mid. não é nem... famosa mid. Ela não é nem de perto o nível da classe do ano passado, que era top de linha, nem de 2021, que foi a classe do Ja'Marr Chase, Najee Harris, Trevor Lawrence. Só que eu acho que ela é melhor com alguma folga do que a classe de 2022, do Breece Hall, do Drake London, baseado nas posições e capital de draft esperado, onde você draftaria cada jogador, eu acho melhor que 22. E do nível de 23, que é a classe do Bijan Robinson, Jordan Edison, Zay Flowers e etc. O que você acha? Tem bastante similaridades, né? Principalmente com a qualidade dos running backs do topo, a gente vai falar muito deles já no primeiro round, e a profundidade a partir do segundo round é o que mais me chama atenção nessa classe. Então, de picks de 2025, o que eu gostaria de ter numa liga ideal de Dynasty são picks de topo, no top 5 principalmente, e muita pick de segundo round, porque tem muitos candidatos a surgirem e passarem à frente dos rankings lá na frente, né? Surgirem muito bem a partir das escolhas 13 até a 24, talvez até um pouco mais do que isso, né? A profundidade, principalmente da posição de running back e tight end, me chama muito a atenção nessa classe. Os wide receivers estão longe do nível do ano passado, né? Que foi realmente uma classe de exceção. Mas eu acho que a gente tem bons candidatos aí também a figurar no top 40, ser aquele wide receiver 3 bem confiável, pelo menos um flex bom para o seu time, mas tirando o topo também dessa classe de wide receivers, não dá para comparar com o ano passado. E falando de quarterbacks também, né, Bretas, eu acho que tem muito pano para manga, né? Sim, eu concordo contigo. Eu acho que você falou muito bem que as picks top 5 esse ano aí são boas picks. E aí você tem uma quebra de prateleira gigante, né, para 106. Eu acho, inclusive, que a outra prateleira bem clara seria da 106 até a 202. Cara,
Se você pegasse o meu jogador ranqueado 14 na pick 6, eu ia falar, surpreendente, mas não ia achar má pick, não. Eu acho que essa prateleira é muito boa de ter noção. Se eu tivesse picks 106, 107 nos meus drafts, eu estaria vendendo. E tentando, às vezes, comprar 201, 202. Depois, aí, para mim, tem uma prateleira até o 27, mais ou menos, e uma outra prateleira que vai do 28 até o 35. Depois disso, já vira shoot your shot e conta com a sorte. Mas aí é praticamente todo ano, né? A partir da segunda metade do terceiro round é muita loteria mesmo. Para você acertar um Pucanacu é uma vez a cada 20 anos, sei lá. Mas dá para acertar pelo menos algumas surpresinhas. E aí eu estou muito curioso para ver as nossas discordâncias também, né, em relação a essas tiers e a ordem que os jogadores serão draftados. Mas se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, deixa o like. Se você está nos ouvindo na versão podcast também, se inscreva aí no nosso canal, não só no YouTube, mas nos principais agregadores de podcast pelo Brasil, Spotify principalmente, o BRFF aí voltando a transmitir no YouTube ao vivo, mas a gente tem o nosso Sideline Talks toda semana, agora também com a outra dupla de primeira categoria aqui da nossa equipe, Gabriel Mafra e João Maurício, o coach. Agora, Bretinhas, já podemos colocar na tela aí o nosso mock e eu sinto que te surpreenderei logo de cara, porque você, claro, como o nosso galã e primeiro-ministro aqui da equipe, terá as honras de começar os serviços, e aí eu acho quase impossível ter surpresa, mas depois eu quero muito saber o que você vai achar da minha pick. Vou compartilhar a tela aqui do nosso mock, e você já começa a explicar por que temos um 1.1 claríssimo nessa classe? Temos um 1.1 claríssimo, né? A pick 1 precisa ser o Ashton Jeanty. Para quem não conhece, não está acompanhando nada, é um prospecto de running back top de linha que vai sair no top 10 do draft da vida real. Assim, em termos de prospecto dos últimos anos, o top 3, claro, é Saquon Barkley, Bijan Robinson e Ashton Jeanty. Dá, inclusive, para dizer que talvez correndo, assim, no corredor puro, o Jeanty seja até o melhor dos três. O Barkley tinha o atleticismo fora da curva, e o Bijan muito ágil, pega mais passes, mas corredor puro, talvez o Jeanty seja melhor. Na minha opinião, a grande pergunta que precisa ser respondida mesmo, porque, assim, que o Jeanty é um 0-1, não tem dúvida, não. Ele é um 0-1, e você está errado se você escolher outro jogador. É que, na minha opinião, o Jeanty vale mais ou menos uma early second, ou talvez uma late first, a mais do que um 0-2. Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? Então, eu não vejo essa diferença toda, já vou explicar por quê. Mas nessa comparação aí dos últimos grandes prospectos de running back, né, que a gente tem aí, eu acho que o nosso querido Sleeper tá falando aqui com a gente, que tá demorando muito. Tem que tirar essa carinha feliz aqui. Eu ouviu também, Bretinho? Achei engraçado também. Vamos logo com isso. Mas calma que a gente tem que contextualizar, Sleeper. Bom, até perdi um pouquinho a linha de raciocínio, mas então, falando sobre o Jeanty em comparação com os últimos grandes prospectos de running back, né? Eu acho realmente que ele, como corredor, é muito especial. Ele tem o tal do gyroscopic balance, que o Peroco tá sempre falando por aqui, né? Que é uma boa definição daquele baixo centro de gravidade que a gente consegue enxergar, né? É muito difícil taclear o Jeanty. Ele é baixinho, né? Em comparação também a esses outros prospectos de primeira linha, o Barkley e o Bijan Robinson. O Jeanty tem ali por volta de 1,75 de altura, mas isso é muito bom para o estilo de jogo dele, né? Porque ele fica com esse baixo centro de gravidade, e se você não pega muito bem o tackle, e principalmente nas pernas, você não vai derrubar ele no primeiro contato. E tem a questão do jogo aéreo, né? Tão importante para o nosso Fantasy Football, contextualizando que a gente está fazendo uma liga Dynasty, Superflex, PPR, claro, que é a mais padrão, e com aquele tight end premium de 1,5, podemos definir assim também, Bretas, para ter esse padrão aí para a galera, que eu acho que é o mais comum, né, hoje em dia nas ligas Dynasty. E aí, esse envolvimento do jogo aéreo que é tão importante para encontrar o teto máximo para o Fantasy, o Jeanty, ele possui, porque em 2023, diferente de 2024, ele foi muito mais acionado no jogo aéreo, teve mais de 500 jardas ali no college só recebidas, mas eu não vejo na tape dele a mesma fluidez no jogo aéreo em comparação a Bijan, o próprio Jahmyr Gibbs e o próprio Saquon Barkley. Então isso pode ser um diferencial também, se ele compensa demais com a bola nas mãos no jogo terrestre. Ele é totalmente capaz de ser envolvido sim no jogo aéreo, vai depender bastante do landing spot para a gente definir, daqui a 2 semanas a gente vai poder falar muito sobre isso, o quanto ele vai ser ou não envolvido nesse jogo aéreo, mas fica
essa grande questão aí para você diferenciar o Gentry em relação a esses outros grandes nomes da posição, mas realmente ele é um ponto unânime já faz muito tempo. E é um 0-2, estou curioso, galera. Antes, quando eu e o André tava decidindo, ele me falou, eu quero as picks pares. Então eu estou curioso pelo que vem aí no 0-2. Pois é, meu amigo Bretas. Quanto mais eu vejo esse jogador em campo, mais eu gosto dele. Ele não é qualquer jogador, até porque é um unicórnio por definição. Travis Hunter, por mais que ele jogue também como cornerback, eu acho que ele vale sim a 1.2 e eu tô cada vez mais firme nessa convicção. Aqui nos rankings pré-definidos, né, de Dynasty, ele segue lá embaixo, final do round 1, começo do round 2, muito porque a gente não sabe quantos snaps ele vai jogar no ataque. Mas com os últimos reports cada vez mais claros de que ele irá a Cleveland na escolha 2 geral do NFL Draft, eu acho que ele será sim utilizado como wide receiver primariamente, o próprio GM já falou isso. Se ele também jogar snaps na defesa, eu não vejo tanto problema assim, talvez no médio e longo prazo eles decidam qual que é a melhor posição para ele, mas vendo a tape dele como corner e como wide receiver, eu gostei muito das duas tapes, mas eu acho que como wide receiver ele é ainda melhor, ele pode fazer ainda mais diferença para o seu time, pensando só em NFL, e ele é um jogador que não só tem um atleticismo que na primeira olhada você já arregala os olhos, ele é um jogador de futebol americano nativo, assim, o instinto dele de correr atrás da bola é impressionante, ele sabe se situar no campo, né, falando só como wide receiver, de forma muito especial, e o próprio Matt Harmon, depois do chart dele, da Reception Perception, né, sobre o Hunter, que me fez ter ainda mais essa convicção. Ele é o melhor zone beater que ele já charteou, né, já avaliou como calouro, tirando o Calvin Ridley, né? E se a gente lembrar do Calvin Ridley lá em Atlanta, ele realmente era muito bom nisso. Mas ele tem muito mais juice, muito mais atleticismo, muito mais velocidade. E a comp, né? A comparação que o Harmon usa e que eu tô vendo cada vez mais em relação ao Hunter é o Odell Beckham Jr. no Prime. Eu vejo um piso para ele parecido com o que é o Garrett Wilson, né? Principalmente nos primeiros anos dele ali nos Jets, mas o teto é realmente de um difference maker. E torcendo para que ele não seja tão reduzido assim em snaps, porque também jogaria na defesa, e ele mesmo tá falando que se não puder jogar dos dois lados da bola, não quer nem ser draftado. Vamos ver o que essa novela nos mostra até setembro, mas eu acho que ele será sim envolvido no ataque, principalmente se ele for para os Browns. A concorrência lá, na minha opinião, é fraquíssima quando o Jerry Jeudy é seu principal recebedor. Eu gosto do Emin Njoku. E o próprio Joe Flacco nesse ano 1, sendo o provável titular, eu acho que não tem muito a perder e vai alimentar bastante os targets para cima do Hunter. E aí, Bretinhas, o que você achou? Baita pique, interessantíssimo, cara. Eu acho mesmo, eu tava até pensando às vezes que o Travis Hunter, por exemplo, se o Cleveland Browns busca ele, fala no pós-draft, ele para mim é wide receiver. Para mim ele fica na pique 102 ou 103. Por enquanto, eu ainda estou colocando ele mais para pick 10. Ele ficou no meu ranking na pick 10. Mas eu entendo plenamente, porque eu acho que esse é o cenário mais provável que você falou. E se ele de fato for wide receiver, ele cabe na pick 2 ou pick 3 realmente. Concordo contigo. E o teto ainda dá para dizer que é até maior que o do Gentry. Eu acho que é, realmente. Por isso que eu não veria tanto problema assim numa ultra ousadia de você draftar o Hunter à frente do Gentry, até porque o wide receiver no longo prazo tende a ser mais valioso do que o running back para Dynasty, né? E se o Hunter realmente atingir esse teto, ele pode ser colocado ali na mesma prateleira do que a gente vê hoje o Malik Neighbors, por exemplo, né? Com a bola nas mãos, eles são jogadores que se parecem bastante. O Hunter não é tão refinado correndo rotas, mas eu acho que isso pode ser trabalhado. Agora, o instinto que ele tem como jogador de futebol, isso é muito impressionante. E só para fechar aqui o meu monólogo sobre o Hunter, é muito engraçado que o primeiro tape que eu fui ver lá em janeiro foi do Shedeur Sanders. E eu comecei a ver, falei, o que esse cara tá sendo falado para ser o QB1 da classe? Não consigo entender. Mas a cada 2, 3 jogadas, o Hunter recebia uma bola e eu falava, meu Deus, que jogador é esse? E quanto mais eu vejo ele, mais eu gosto. E é impressionante. E só uma última questão, não tem um wide receiver draftado no NFL Draft na segunda escolha geral desde o Calvin Johnson, o Megatron, então o histórico recente é positivo, e nunca houve um cornerback draftado tão alto na história do NFL Draft. Então, se isso realmente se confirmar, eu acho que
a tendência é muito forte, a menos de 10 dias aí do draft, eu acho que o Hunter tem tudo para ter esse teto magnífico, e vamos ver se a minha ousadia vai compensar, se eu vou buscar bastante Travis Hunter aí na 1.2, ou no máximo na 1.3, porque agora temos um candidato bem forte para essa 1.2 também, né, Bretinhas? Um running back que está se consolidando como first rounder, é ele mesmo que você vai draftar? Exatamente. A sua pick do Hunter eu não tô tão alto antes do draft, mas eu concordo. E para um 0-3 aí, eu acho que tem 3 jogadores que daria para picar agora, que eu acho que eram válidos e eles vão vir em breve. Mas para mim a pick realmente é o Marion Hampton, running back de North Carolina. Cara, basicamente a ideia da pick é que ele é um running back que vai ser draftado na primeira rodada do NFL Draft. Cara, isso ao longo de todos esses últimos anos de Dynasty, a gente vê que isso vale demais. Porque quando o time da NFL investe uma pick de primeira rodada no running back, é porque o cara vai ter volume pra caramba. E via de regra ele é muito talentoso. Então eu acho que isso acaba justificando eu preferir o Hampton a quarterbacks aí, a wide receivers que devem ser selecionados em breve. O Hampton, ele é um monstro físico. Corre pra caramba, forte pra caramba. Você olha o cara, você vê que ele é um monstro. Forte, forte, forte. Essa que é a coisa. Não é o cara, eu diria, mais técnico ou com mais visão. Só que ele vai ser um bully mesmo, correndo com a bola. Tem capacidade de pegar passes e eu acho que pode ser um bel cow na NFL. Eu entendo quem preferir esse jogador diferente agora, mas para mim é o Hampton com uma pequena folga. Para mim também, ele tá numa prateleira só dele, não só nos rankings de running back, mas no geral ali para esse top 3, porque eu acho que se não houvesse o Gent, o Hampton estaria sendo bem mais falado. Ele é um jogador muito completo, carregou o ataque de North Carolina, mesmo quando tinha o Drake May ali, ele era sem dúvidas o protagonista ali daquele ataque, e é um jogador que também me chama muito a atenção pela combinação velocidade e tamanho, né? Ele é muito forte, mas tem uma baita velocidade norte-sul. Não é tão ágil, né, de deslocamento lateral, mas é um cara que também é muito inteligente para se colocar no jogo aéreo, e a minha comparação mais otimista, eu acho que o Hampton tem um teto para ser algo parecido com o que foi o David Johnson no Arizona Cardinals, né? Ele teve uma temporada de running back 1 no geral, e as características físicas são similares, um running back alto, muito bom no jogo aéreo também, e que no seu melhor fisicamente vai muito bem no jogo terrestre também. A única coisa que me preocupa em relação à longevidade do Hampton é que às vezes ele se empolga demais e toma umas pancadas bem fortes assim na tape dele. Foram pelo menos 2 jogadas que eu lembro dele caindo de costas, de lado, sendo bem pego ali mesmo, então talvez ele deva aprender a se proteger melhor na hora de tomar os tackles, mas aí é só um detalhe mesmo, porque o Omarion Hampton realmente tá valendo essa pique. O Fábio tá brincando aqui que ele vai jogar um ano só e parar, como foi David Johnson. Espero que não, né? O Johnson também foi um cara que teve que lidar com muitas lesões, mas um vagalume aí na história da NFL, teve um ano de muito pico. 2 anos depois ele teve um bom ano de mais de 1.000 jardas totais também, mas depois desapareceu muito por causa das lesões, daquela troca infame envolvendo Cardinals e Texans com o Nuke Hopkins, né? Indo para Arizona. E agora, nessa 1.4, a minha escolha, meu caro Caio Bretas, não é. Essa eu tenho previsão, hein? Vamos ver se vai ser. Então, não é um quarterback ainda, né? A gente está jogando Liga Superflex, eles têm o seu valor posicional, mas essa classe de quarterbacks no geral tem um número 1 muito bem definido, que a essa altura já é barbada que será escolher o número 1 geral do draft, mas eu acho que skill players com mais teto ainda estão disponíveis aqui, e a minha escolha é ele, Tetairoa Macmillan, o T-Mac, né? Que é um jogador que vem lidando com a tal fadiga de prospecto nessa altura do processo, eu acho, né? Lá atrás ele era muito claramente o wide receiver puro número 1 da classe, Travis Hunter à parte, né? E eu acho que ele não fez jus a cair tanto em alguns mocks, como a gente vem vendo, ele saindo ali na pick 20 e pouco em alguns mocks, e lá atrás ele era quase consensual top 15, né? No NFL Draft. Eu acho que ele faz jus a isso sim, é um jogador muito atlético e que tem uma altura, envergadura que chama muita atenção, tem um background de vôlei e de basquete, né? Isso chama atenção nas bolas contestadas que ele consegue agarrar, principalmente em 2023, os highlights dele tem muito disso, mas eu acho que ele é
muito mais do que só um jogador de bolas contestadas, como, por exemplo, o Mike Williams, aquele cara alto que também tem o background de basquete. Ele é muito técnico também, corre boas rotas. Eu prefiro ele, inclusive, no slot do que no outside. E a minha comparação é diferente de muita gente que aponta o T. Higgins ou o Drake London, né, que são também caras altos. O Higgins quase totalmente de outside, o London se posiciona mais ao redor do campo. Eu vejo o Michael Thomas no Ted McMillan, porque é um cara muito fluido para o tamanho que ele tem, né? E ali pelo slot, isso chama mais ainda a atenção para mim. Então eu gosto muito da perspectiva. Vamos ver o encaixe dele na NFL, né? Qual ataque que ele vai aparecer, porque tem alguns candidatos bem interessantes, como por exemplo Dallas ali na 12, acho que encaixar demais ia melhorar tanto a vida dele, quanto do Dak, quanto do Sid Lamb, como o Peroco, que está aqui acompanhando, sempre está falando aí dos nossos grupos. O que você acha da escolha, Bretinhas? O McMillan era minha escolha também aí, eu também prefiro ele do que o cara que eu vou selecionar agora na próxima pick. O problema do McMillan é que eu acho que ele vira um prospecto um pouco diferente assim, em termos do quanto eu vou valorizar. Se ele sair na pick, sei lá, 9 para o New Orleans Saints ou 5 para o Jacksonville Jaguars, versus se ele sair na pick 20 para o Chargers. Eu acho que o wide receiver selecionado na top 10 escolhas, assim, é um cara que dá certo na NFL, via de regra. Um wide receiver selecionado mais para 20 já é um cara que me empolga menos. Mas hoje, se o draft fosse hoje, assim, o nosso rookie draft, o McMillan seria a pick. Na minha próxima pick, não 05, eu vou com o cara que é o meu próximo da fila, que é o quarterback Cam Ward. É o primeiro aí. O Cam Ward é o quarterback que vai ser a 101 do draft da vida real. Vai jogar no Tennessee Titans. Ele já está até falando que o Calvin Ridley é o melhor wide receiver da NFL. Eu acho que isso entrega, né? E que o Pollard e o Spears, os melhores running backs, ele falou essa também. É um cara que já sabe que vai ser um Tennessee Titan. Como prospecto, assim, o que diferencia ele dos outros dois, né, o Sanders e o Dart, é que ele é um pouco mais playmaker, assim, entendeu? Ele consegue criar mais por conta própria, arremessar de ângulos diferentes, sair um pouco mais do pocket, tem uma habilidade com as pernas. Então, ele é um cara um pouco mais playmaker. Criticaria-se que ele não é um prospecto tão seguro, assim, eu acho, é o que eu vejo falando, toma mais sexo do que deveria, mas assim, cara, sendo sincero, não é um jogador que eu sou super fã, não, mas eu acho que aqui no nosso Rookie Draft, pegar o quarterback 101 com a pick 5, eu acho que é o melhor valor, acho que é a pick correta. Então, Bretinhas, aqui eu vou discordar de você, porque eu não vejo tanto teto assim no Cam Ward, ainda mais nos Titans, né? Tem algumas indefinições ali de linha ofensiva, as armas não chamam tanta atenção, Calvin Ridley como o receiver número 1 a essa altura da carreira, e o longo prazo também gera dúvidas aí em relação ao Ward, porque é uma comissão técnica que talvez não dure tanto tempo. Então, como a gente está sempre buscando teto aqui, eu gosto nessa 1.5, e por isso que eu defini esse top 5 como o meu range, que seria ideal de ter uma pick de primeiro round este ano. O Tyler Warren, Tyren, que vem lá de Penn State, eu acho que é um dos últimos agora candidatos de skill players que a gente está discutindo aqui, ainda mais se tratando de fantasy, a ser um blue chip player. Antes de você falar do jogador, curioso, eu falei que eu tenho um top 5 e você falou que você tinha um top 5 aí. Só 3 jogadores estão em comum. Olha só. É interessante. Depois, quando você falar aí do Warren, eu falo meu ponto de vista. Exato. Depois a gente compara esses top 5. Eu tenho quase certeza que aí que fecha seu top 5, mas daqui a pouco a gente vai descobrir. Exato. Mas o Tyler Warren, cara, como o Júnior aqui perguntou sobre ele no chat, né? Seria o melhor recebedor puro, a depender do destino, pode ser 1.4. Para mim, eu acho que ele pode facilmente ser draftado aí em qualquer posição desse top 5, depois da 1 e da 2, né, claro, porque é um cara que chama muita atenção na tape também. Ele é um bulldozer, né, aquele cara que passa por cima dos adversários com facilidade. O Ben Johnson, numa entrevista durante o Owners Meeting ali, definiu ele como o jogador de futebol americano puro, né, é quase que
um acompanhante ali do quanto o Travis Hunter é instintivo jogando para ser aquele playmaker que chama atenção ao evadir os tackles, né? Aquela coisa mais ideal quando você pensa no esporte. O Tyler Warren é o cara que com a bola na mão passa por cima dos adversários, né? A fisicalidade dele é impressionante e ele não é só bom recebendo a bola, ele é muito bom bloqueando também. Então, uma comparação que eu posso traçar, que talvez nem seja o teto dele, que seja até maior, é com o George Kittle, né? O que para o Fantasy pode gerar um pouco de inconsistência, porque ele sendo muito envolvido como bloqueador vai ter jogos que não vai ter tanto volume assim. A gente tem que ver o destino dele na NFL, né? O Júnior tá falando que torce para que ele não vá para os Jets. Não sei se seria tão com o Justin Fields, não seria o ideal, porque o volume aéreo total do time não seria muito alto, mas a concorrência não é das mais fortes. Agora, com ele sendo mocado cada vez mais para o meu Chicago Bears, eu acho que o Ben Johnson conseguiria extrair o melhor dele, não só como bloqueador, mas recebendo passes, principalmente em situações de red zone. A gente lembra da temporada de calouro do Sam Laporta, a quantidade de touchdowns que ele conseguiu, e eu acho que o Warren é um jogador que claramente tem um teto maior do que o do Laporta e já pode impactar desde o ano 1. E agora tô curioso para saber o que você acha, por que o Warren não tá no seu top 5 e quem que é a sua escolha agora, Bretinho? Então, o meu pick top 5, assim, que eu dividiria a prateleira, né? Eu falei que eu tinha um top 5, só que é porque o Travis Hunter é um caso à parte. Eu colocaria ele no top 5, não me oponho. Mas o meu top 5, claro, é o Gentry na 101, Hampton na 102, Macmillan na 103, Cam Ward na 104 e a pick de agora, que é o Trevayon Henderson, running back. Já falo dele, mas complementando agora de por que eu tenho top 5 dessa forma. O Warren, sendo um tight end que bloqueia um pouco, é uma característica que, sinceramente, me põe um pouquinho de freio. Uma outra coisa que me põe um pouquinho de freio é o quanto ele demorou, assim, em termos de idade, para dominar o college. Eu gosto mais do prospecto, acho que todo mundo, né? O cara que já domina no college já no seu segundo, terceiro ano. O Warren, eu acho que demorou um pouco mais. Isso me põe um freio. Para mim, na verdade, Warren e Loveland, que é o outro tight end top dessa classe, para mim é cara ou coroa, eu gosto dos dois meio igualmente. No ranking, o Warren está na frente, mas o Loveland está na posição seguinte. Já chego nele, provavelmente aí. Sobre o Trevayon Henderson, cara, ele é um cara aí que está com em torno aí de 40% de chance pelas casas de apostas de ser selecionado na primeira rodada do NFL Draft. Se não, ele sai no início da segunda. Cara, o running back que sai nessa faixa de primeira rodada ou início de segunda, cara, vale muito. Em 2022, né, eu falei, o Breece Hall foi a pick 101 unânime, sendo um running back de início de segunda rodada. Então, o Henderson aí para draftar ele na 107, eu acho um valor tremendo. O estilo do jogador, assim, ele é um Jahmyr Gibbs, tão rápido quanto, mas um pouco menos ágil, ou um Tevin Coleman super melhorado. Então, o perfil do jogador é mais assim. Fala aí, Não, complemento. continua, Bretias. Não, o que eu ia falar só sobre o Henderson, essa comp do Gibbs, eu acho um pouco otimista demais. Eu reconheço a velocidade dele, né? Realmente no campo aberto chama atenção quando ele consegue engatar ali a terceira, quarta marcha, ele é bem rápido mesmo. Mas eu não vejo ele jogando acima do tamanho que ele tem, como é o caso do Gibbs, principalmente between the tackles, né? Quando é para ser um corredor puro. Então, o que eu vejo mais no Henderson é um DeAndre Swift de início de carreira, como calouro, que teve muitas temporadas bem valiosas para o Fantasy, principalmente recebendo passes. O Henderson é muito bom nisso. Também como bloqueador, né? Então, ele ser envolvido em downs tardios é quase certeza, né? Porque ele é um baita bloqueador também. Mas eu não vejo esse teto de Jahmyr Gibbs no Trevayon Henderson. Eu tenho essa preocupação de que se ele não conseguir desenvolver essa vontade de levar pancada, de correr between the tackles, ele possa ter um destino parecido com o que é o DeAndre Swift hoje, né, que teve uma queda bem importante nos últimos anos de Detroit. Em Filadélfia, muito pela qualidade do ataque da linha ofensiva, ele teve uma temporada ali de top 20, ok, e aí quando foi para Chicago, tá num declínio bem visível e
como torcedor, eu posso falar que ele tem medo de tomar tackle. Isso é a pior coisa que você pode ter no running back. Então, por isso eu coloco o Henderson na mesma prateleira dos outros 2 running backs de top 5 no meu ranking da posição. E só como jogador de futebol americano mesmo, claro que para o Fantasy eu vejo o teto do Henderson muito alto, mesmo por causa do envolvimento no jogo aéreo, mas para o meu time, eu preferiria inclusive os outros 2 running backs, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Mas agora complementa aí a sua defesa do Henderson. Então, na verdade, eu acho a comparação do Gibbs, eu mesmo ressaltei, ele não é tão ágil quanto o Gibbs, eu não acho nem ágil igual o DeAndre Swift, na verdade. Eu acho que ele está mais para um prospecto leve, mas mais de velocidade, assim, mais de linha reta. Talvez Devon como Shane, assim? talvez um prospecto, por exemplo, Jalen Wright do ano passado, ou Devon Shane, ou Tevin Coleman, que eu citei aqui, mas né, melhor que Tevin Coleman, vamos lá. Para mim, sinceramente, o Henderson está indo mais para a prateleira que já saiu de running back do que para dos 2 próximos. E eu entendo, pelo que eu tenho lido, a maioria concorda com você, falando que ele não gosta de contato, não é muito um running back de correr com a bola. Né? Curiosamente, o contraponto é que o Daniel Jeremiah tweetou e falou que o Henderson talvez seja um dos únicos, né, free down backs dessa classe. Então, anima. Pois é, né? Eu acho que os nossos próximos running backs, eles têm que se desenvolver um pouquinho mais no jogo aéreo, né? Como esse contraponto também. E aí, a minha pick, inclusive, vai ser um deles agora, que é um cara que eu sou muito fã da tape, Caleb Johnson, de Iowa. Eu vejo um teto parecido, talvez eu seja muito, muito otimista, mas o estilo de jogo, e principalmente a leitura de gaps, me lembram pelo menos um Joe Mixon, que é um cara que não é tão rápido, não é aquela força tão bruta, mas é um cara que consegue se virar muito bem pela leitura que ele tem dos gaps, mesmo sem o OL, como foi o caso em Houston nessa última temporada, né? Em ofensiva muito pútrida e mesmo assim, claro que com muito volume, ele conseguiu entregar bons números para o Fantasy. O Caleb Johnson é um cara que pode ter uma utilização parecida, mas o teto que eu vejo nele é ainda maior, é de um Nick Chubb. É um cara que, como corredor, me chama muita atenção. A aceleração que ele tem ali no curto espaço, depois que ele lê o gap, também é muito boa. Ele não tem uma velocidade final assim que chama atenção, então não é aquele home run hitter, mas é um cara muito consistente. Se ele for encaixado num bom esquema, num time que tem uma OL que possa oferecer essa abertura de gaps, que ele consiga não ser engolido logo que teve o handoff nas mãos dele, eu acho que é um cara que tem um teto bem interessante, e no pouco que ele foi envolvido no jogo aéreo no college, eu gostei principalmente da força de mãos dele, de não deixar a bola dropar, e não tomou tantos fumbles assim, salvo engano também, na sua trajetória universitária. É um cara que eu acho que, se bem desenvolvido, se bem encaixado aí no ataque, pode ser aquele running back top 10 com um piso bem interessante, como foi o caso do Mixon e do Chubb aí ao longo de quase toda a sua trajetória profissional na NFL. Quero saber o que você acha do jogador. Eu concordo contigo, ele era meu running back favorito em relação ao outro, né? Que acho que a gente já pode falar que é o Quinshon Judkins. Eu gosto mais do Caleb Johnson, pelo que eu tenho lido, assim, né? A impressão que todo mundo fica dele é que ele é um running back que faz tudo certo. Ele faz tudo bem feito, bem completo, assim, até na parte de pegar passes. E eu acho esse perfil interessante. Você pega um cara desse, se ele é draftado na segunda rodada, ele é um cara que vai ter uma carreira com muito volume assim na NFL. Então ele era meu running back favorito nesse estágio de draft. Gosto do jogador. No entanto, ele não seria minha pick. Iria de wide receiver aqui? Quero saber. Aqui eu iria de Colston Loveland. Aí sim, boa, boa. O Loveland está sendo um pouco my guy, assim, eu acho, talvez acima do consenso, justamente pelo fato de eu ter ele no cara ou coroa ali com o Tyler Warren. O Tyler Warren, para mim, era a 1,06 no meu ranking, o Loveland é 1,07 em Tyrant Premium. Eu tenho gostado muito dele por causa da habilidade dele de pegar passes, né, que é o que vai pontuar no nosso joguinho. Ele corre rotas muito bem, pega bons passes, ele em campo e ele fora do campo fazia toda a diferença para o ataque de Michigan nessa outra temporada. Eu acho que mostra a importância que ele tem em campo mesmo. E dizem que ele é capaz como bloqueador, mas ele não é um cara que bloquearia tanto em tese como o Tyler Warren. Eu acho que eu gosto mais desse tipo de tight end assim, de regra.
Uma comparação que eu acabei gostando do Colston Loveland foi o Trey McBride, um tight end recebedor, técnico, mas que não é tão recebedor por ser um monstro atlético, mas sim por ser um bom recebedor. Foi a minha compra favorita. Tô alto no jogador. Eu gosto bastante do Loveland também, mas como eu tive um trauma recente que talvez esteja pesando nos meus rankings, uma coisa que eu vejo muito no Loveland é o Dalton Kincaid, que também foi um cara draftado ali no primeiro round, que tinha tudo para explodir ano passado e nos deixou na mão. Então talvez por causa desse trauma recente eu esteja um pouquinho assustado demais com o Loveland, mas eu acho que ele tem sim um teto de McBride, de ser em top 2, top 3 aí para fantasy principalmente, porque diferente do Warren, ele é basicamente só um recebedor. E é um excelente recebedor, né? Quando ele jogava com o J.J. McCarthy, principalmente, em 2023 ali, né? E foi campeão por Michigan, a tape dele já me chamava muita atenção quando comecei a ver o Bowers, né? Ele apareceu ali também, eu falei, nossa, esse cara vai bem, em 2025 estarei alto nele, mas aí surge o Warren, surge esses outros jogadores que a gente está discutindo, mas mesmo assim, o Loveland pode sair aí no seu rookie draft até mesmo no início do segundo round, mas eu acho que ele vale sim uma primeira rodada, porque o teto é bem interessante, ainda mais em tight end premium, e eu acho que a envergadura, né, do Loveland que mais me chama atenção, e talvez a gente pode projetar, quem sabe, um teto parecido com o que foi o Jimmy Graham, lá no Saints, nos tempos áureos, que era um cara que era basicamente joga a bola para cima na red zone que ele vai agarrar. Se o Loveland conseguisse desenvolver da melhor forma e alcançar esse teto, vai ser valiosíssimo aí para o fantasy. E aí, vamos responder o João Maurício, que está perguntando se depois do draft da NFL teremos alguns wide receivers pulando na frente de running backs nesse primeiro round. Eu acho possível, mas particularmente depois do Macmillan, eu ainda gosto mais dos tight ends e dos running backs, ainda mais se o draft capital que a gente está projetando se confirme para eles, né? Os tight ends no primeiro round e os running backs ali do top 5, no máximo na metade do segundo round. Talvez se sair um deles fechando esse top 5 no início do terceiro round para um landing spot que ele vá ter volume, eu ainda mantenha dessa forma e não coloque nenhum wide receiver que provavelmente sairá no primeiro round da NFL Draft acima desses running backs. Então por isso que a minha pick agora também vai demonstrar minha confiança aí ainda nos running backs, porque é Quinshon Judkins, o companheiro aí do Trevion Henderson em Ohio State. É um cara que não é tão refinado assim quando você para olhar ele jogar, né? Não é o cara que é bonito de ver, mas ele não tá nem aí, ele quer conquistar o first down a todo custo. Então, por isso minha compra para ele é um Isaiah Pacheco anabolizado, muito melhor tecnicamente, né? Ainda mais como prospecto, que o Pacheco saiu lá no sétimo round, mas é um cara que sempre vai cair para frente, sempre vai lutar até a última polegada. Então, principalmente em ligas que te premiem por first downs, eu acho que o Judkins vai ser um bom running back para isso. Ele talvez sirva melhor num comitê do que como um bell cow, mas eu acho que ele tem capacidade sim de ser bell cow, porque antes de ir para o Ohio State, ele era Joe Miss, né, e era envolvido em todas as situações de jogo, recebia passes também. Não é o cara como um Alvin Kamara, como um Christian McCaffrey recebendo uma bola, mas ele é sim capaz de fazer todas as funções, e talvez o teto dele seja parecido com o que foi o Kareem Hunt em Kansas City, né? Ou mesmo dividindo o backfield com o Nick Chubb e tendo seus anos de running back top 15 ali. Eu acho que, se bem desenvolvido, o Judkins é um cara que eu gosto sim, principalmente da aceleração. Ele é um cara que tem agilidade lateral, né? Talvez diferente de alguns outros que a gente já falou aqui. É um cara que se desloca bem de uma lateral do campo para outra, além de ter essa verticalidade de sempre querer conquistar essa primeira descida. E talvez eu esteja um pouco alto demais nele em relação ao consenso, mas é um cara que me chama a atenção. Né? Vamos lá, Bretinhas, o que você achou e já faz sua próxima escolha. Pareceu que você estava falando do Barry Sanders, aí, do Walter Payton. Torcedores, calma. Mas, cara, é porque eu, na verdade, eu não sou tão fã do jogador para fantasy, assim. A habilidade dele como pegador de passes me preocupa um pouco. A comparação que eu tenho visto é um pouco David Montgomery, assim, como um cara que corre bem, ele é um corredor, assim, no nonsense, mas eu não sei, eu tenho dúvidas quanto ao teto dele. De qualquer forma, ele seria minha pick aqui na 1-10, mas eu não draftaria ele antes, não. Boa, mas fala pra gente que é o 1.11 agora, então. A 1.11 vai ser polêmica.
entre a 111 e o meu cara que está na 202, para mim meio que tanto faz, mas a minha pick agora é Shedeur Sanders. Polêmica, né? Ai, ai, ai. É o jogador mais polêmico desse draft aí. Muita gente tem muitas opiniões diferentes, mas tem gente que anda gostando dele também. Eu acho, na verdade, que você selecionar um quarterback aí com um capital de draft interessante pode ser uma boa aí para o Shedeur Sanders. Ele é um cara super agressivo, ele é um cara que no college tem conseguido comprar algum tempo no pocket, apesar de não ser muito atlético, e é justamente por isso que preocupa, né? Porque ele não deve conseguir comprar esse tempo na NFL. Ele já sofria muito sexo no college, então a tendência é que sofra mais na NFL. Eu acho que você pode fazer o caso do Shedeur Sanders dando errado na NFL muito facilmente. Mas eu acho, na minha opinião, que dá para enxergar o caso em que ele dá certo. Que é o caso para um pocket passer que passa a bola muito bem, muito accurate e que vai ter um coordenador ofensivo bom. Eu não sou o maior fã do Sanders, mas eu até gosto dele. De qualquer forma, é uma pick baseada no valor. Como vocês podem ver, eu prefiro draftar um quarterback de primeira rodada e mais da primeira metade, que é onde eu acho que o Shedeur vai sair, do que draftar um dos outros 3 wide receivers que eu tenho dúvidas sobre eles. O que acha? Então, só para, antes de falar a minha opinião do jogador, eu acho que o draft capital vai pesar muito nessa questão do valor aqui, então daqui a 2 semanas pode ser que mude bastante a posição do Sanders, que para mim estaria longe dessa pick, ele tá um round completo depois aqui no meu big board. Caramba! Pois é, porque, cara, fora Cam Ward, essa classe, assim, eu acho que só tá tendo algum hype, alguma atenção por causa da escassez e dos times necessitados. Porque a tape, tanto de Sanders quanto de Jackson Dart, o Tyler Shaw, né, o queridinho do nosso João Maurício, eu acho que é um cara que é mais NFL ready neste momento, mas já tem 25 anos para 26, então para Dynasty também isso pesa contra ele. E aí a gente tem um outro quarterback que deve sair aí na segunda rodada também, que tem um teto interessante pensando em fantasy, porque corre com a bola, que é o Jalen Milroe. Mas como passadores, todos esses jogadores aí, eu acho que tem muita coisa para desenvolver. E os últimos anos nos mostraram que se você não tem muita convicção com quarterback para o fantasy, na minha opinião, é melhor mirar os skill position players, que você tem muito mais certeza do que podem ser na NFL, principalmente em primeiro e segundo round de Dynasty, né? Então, diante do panorama tão dispare que o Shedeur apresenta, de ele poder ser draftado no top 3 do NFL Draft, quanto lá na 20 pelos Steelers, ou quem sabe no início do segundo round, se ele cair mesmo, ou até mesmo depois do Jackson Dart, já tem gente falando que essa pode ser uma surpresa que aconteça aí no dia 24, o Dart saindo antes do Sanders, ou até mesmo o Milroe, que surpreendentemente estará presente em Green Bay para o NFL Draft, né? Então eu acho que é muito dependente de landing spot, diante de tanta incerteza nesse momento, antes do NFL Draft. E porque eu não gosto do jogador, do Shedeur Sanders, eu vejo pouco teto para ele, mesmo pensando em fantasy, ele não corre com a bola, não é muito atlético, e a acurácia que muita gente usa como principal trunfo dele, eu acho que o Travis Hunter maquiou muitos erros aí do Shedeur Sanders nesse quesito também, então por isso que eu não gosto do jogador, mas vamos ver, com quarterback, eu acho que é a posição mais fácil da gente errar, né, a avaliação pré-draft, então tem isso via também. de regra, eu não gosto de draftar quarterbacks calouros. Sinceramente, se eu tô nessa 1-11 aí, talvez eu acabasse trocando a pick por algum veterano, algo assim. Eu acho que o Shedeur é um cara que foi vítima um pouco de fadiga de prospecto. Mas falamos muito do Sanders. Qual que é a pick 1-12? Agora é o maior piso da classe, na minha opinião, né? Um cara que eu acho que vai garantir pelo menos um top 35 por boa parte da sua carreira como wide receiver, que é Emeka Egbuka, de Ohio State. Jogador muito confiável, né? Slot receiver, mas não só. Não se engane de achar que ele é um Xavier Restrepo, por exemplo, muito longe disso, que é um outro prospecto que eu tô fugindo aqui. Não sei se vai sair aqui no nosso mock, mas ele é sim um slot receiver, mas ele é muito mais do que isso, né? É um cara muito inteligente, sabe correr muito bem as rotas e por isso oferece um piso bem interessante, principalmente em ligas PPR. Eu acho que o teto absoluto dele, se muito bem desenvolvido,
pode ser um Chris Godwin da vida, que é um slot receiver, mas é bastante refinado e pro Fantasy já teve temporadas históricas aí no top 2 da posição, inclusive, mas sendo mais realista, assim, eu acho que você dá para esperar um Jacoby Myers, pelo menos, aí por parte do Emeka Egbuka, que é um cara que sempre corre por fora do radar, mas te entrega ali boas pontuações semana a semana, falando em ligas de Fantasy PPR. Você gosta do jogador, Bretinhas? E já emenda o nosso início do segundo round também. Antes de você fazer a pick, só me deixa fazer um recap do first round, mas primeiro fala sobre o Egbuka, porque para a versão podcast é importante a gente fazer essa recapitulação. Cara, eu gosto do Egbuka, ele seria minha pick aí, no meu ranking ele também é o 12º jogador. Às vezes eu era 11º, porque eu não teria o Shedeur. Exato. Mas eu gosto do Egbuka, eu acho ele um jogador super sólido. Eu vejo ele no ano de calor tendo, sei lá, 800 jardas, tendo uma temporada de Jacoby Myers. E se um calouro wide receiver tem 800 jardas na primeira temporada, ele vai valer mais do que ele está valendo agora. Então eu acho uma pick interessante até por isso. Eu acho um rookie meio sem erro. Desde o high school, o cara já era o prospecto 1 nacional, jogou bem em Ohio State por muito tempo. Eu acho ele bem sólido, gosto da pick. Boa, então eu vou só recapitular rapidinho o primeiro round, que teve Ashton Jeanty na 1, Travis Hunter na 2, Omarion Hampton na 3, Tetaroa Macmillan na 4, Cam Ward na 5, Tyler Warren na 6. Trevion Henderson foi o 7, Caleb Johnson 1.8, Colston Loveland 1.9, Quinshon Judkins 1.10, Shadur Sanders na 11 e Emeka Egbuka na 12. Para abrir o segundo round, Bretinhas, o que você tem pra gente? Eu drafto Matthew Golden aí. É um wide receiver aí que eu acho interessante, na verdade, porque ao que tudo indica ele vai ter um capital de draft bem alto. A galera do tape gosta dele, acha um cara que corre boas rotas, acha um cara aí dinâmico e, assim, meio profissional. Ele não corre o tempo de 4,29 que ele correu no 4-yard dash, ele não é tão rápido assim, mas e as analytics dele, na verdade, são bem ruins. Não são analytics de um wide receiver draftado aí no top 15, top 18 do NFL Draft, como ele deve ser. Mas, cara, para draftar ele na 201 aqui, um cara que vai ter um capital de draft muito interessante e que eu gosto do tape e que as pessoas que entendem de tape que eu gosto também gostam, eu acho que vale a pena, vale eu ignorar as analytics dele aí e draftar esse jogador. Pois é, né? O J.J. Zacharyson, o rei das analytics, está sempre levantando essa bandeira, mas é um prospecto que realmente tem muita variedade aí de conclusões, né, a partir do momento que ele se tornar profissional, mas é um cara que, muito por esse capital de déficit, se ele realmente cair em Dallas, que é a principal aposta aí dos mocks, eu acho que ele se encaixa muito bem como esse número 2 aí pro CeeDee Lamb, porque a minha principal comparação pro Golden é o Brandon Cooks, que é um wide receiver que fica naquela beirada do 1B pro 2, mas não é aquele alfa, só que é um cara que joga no outside, estica o campo e é capaz sim de produzir temporadas de mais de 1.000 jardas, né? A gente lembra do Cooks em Houston, quando ele era o wide receiver 1 do time, ele sempre entregava ali, mas sem aquele teto tão absurdo como outros jogadores, e talvez aquele que sairá logo agora na minha escolha possuem. Mas em comparação com o Golden, o Luther Burden, que eu vou escolher agora, ele tem um piso menor ainda do que o Golden, né? Mais preocupante, porque é um cara que tem red flags fora do campo. Ele teve uma queda bem brusca de produção entre 2023 e 2024. Saindo da temporada 23, ele era tido como wide receiver 1, quase unânime para muita gente da classe, né? Ele produziu mais de 1.200 jardas e tal, e agora, ano passado, claro que houve mudanças ali em Missouri, né, a faculdade dele, o quarterback principalmente, aí ele não conseguiu ultrapassar sequer as 600 jardas recebidas, por mais que ele também seja envolvido no jogo terrestre, e é um cara que pode tanto ser um Laviska Shenault na NFL, quanto sim um Deebo Samuel nos melhores anos, né, mas quando a comp é o Deebo Samuel, eu já levanto a orelha um pouco. Eu sei que o Bretas também se preocupa com isso, de ser só um gadget player, mas para o mês passado eu estava baixo no Burden, mais do que eu estou hoje, porque depois de pensar nesse teto, ouvi muita gente que eu respeito sobre a capacidade dele alcançar
esse desenvolvimento como corredor de rotas mesmo, né? A comparação do próprio Zach Harrison, e também o Matt Harmon citou isso aí nos últimos podcasts que eu andei ouvindo, é que ele traz números parecidos com o Brandon Ayuk do college, que era um cara que também era utilizado muito mais como gadget player, saindo ali em screen passes da linha de scrimmage, sem ter que correr muitas rotas refinadas, mas conseguiu se desenvolver no nível profissional como corredor de rotas e teve temporadas bem interessantes aí, por mais que também conviva com essa questão de diva extracampo, né? O próprio Ayuk tá sempre nesse 880 brigando com comissões técnicas nos treinamentos, então talvez o Burden tenha uma trajetória parecida aí na NFL, vamos ver se confirma ou não, mas o cara com a bola nas mãos, no campo aberto, chama muita atenção, né, Bretinho? Cara, eu concordo com tudo que você falou. Se eu tivesse draftado o Luther Burden, eu acho que eu falaria um texto quase igual com isso aí. Ele, inclusive, seria minha pick agora também na 202. E é aquilo, né, que dá para brincar. Quando falam que um cara é o próximo Deebo Samuel, ele é o próximo Laviska Shenault. Então dá um medo. Embora eu reconheça o teto e se ele virar um craque, eu não vou me surpreender muito, não. Pois é, né? Tô bem curioso para saber onde ele vai cair e como que ele vai ser desenvolvido na NFL. Agora eu tô bem curioso para saber essa 2.3 aí, Bretinho. Perfeito. Agora eu acho, aí eu falei, né, no início da live, que para mim tinha uma quebra de tier aí na 202. E aí o próximo cara aí, ele tá meio que na divisão das prateleiras. Eu vou selecionar o Jackson Dart. Parece que eu sou o draftador de quarterbacks aqui desse draft, Acho que né? todos vão sobrar para você, viu, Bretinho? Cara, eu não contava com isso. Eu acho que na vida eu draftei coisa de 1 ou 2 quarterbacks nos rookie drafts que eu já participei na vida. E aqui eu tô com 3. Mas vamos que vamos. Jackson Dart, ele é um cara aí que está muito cotado agora para sair na primeira rodada. As casas de apostas já dão coisa de 90% de chance que ele saia na primeira rodada. Se ele sair na primeira rodada, é um cara que vai ter sua chance como titular na NFL, ou no ano 1, ou muito rapidamente. E é uma aposta que eu gosto de fazer, baseada em capital de draft, baseado no fato dele correr com a bola e também no fato de eu gostar do jogador. Eu acho aí que ele tem um skill set interessante aí e acho que o piso dele como quarterback da vida real é um pouco mais alto do que se sugere. Então é um cara aí que eu acho que eu posso acabar tendo em mais rookie drafts aí meus mesmo. Boa, eu só cogitaria o Dart ali na terceira rodada, porque talvez eu esteja mais alto do que você nesses jogadores mais coadjuvantes que começam a aparecer nesse início de segunda rodada, mas alguns candidatos a se tornarem sim protagonistas no nível profissional, mas um cara que é mais de piso do que de teto, mas que me chama muito a atenção, me agrada demais aqui nessa altura, é o wide receiver Jalen Noel. Ele é o companheiro do Jaden Hicks. Baita pique. Cara, eu tava achando que eu ia selecionar ele, porque ele seria a minha próxima pick, e eu gosto demais. Então, no Big Board meu aqui, ele tá na 2.2, consegui na 2.4, tô bem feliz, porque é um cara que quanto mais eu vejo, mais eu gosto, né? Ele faz tudo bem, tem uma boa velocidade, uma boa corrida de rotas, mãos confiáveis, e é o wide receiver 2 ideal, assim, para muitos ataques da NFL. Talvez com um teto até maior do que isso, eu já vi gente comparando com o Led McConkey, mas aí eu já acho que não tão no mesmo nível de prospecto, mas próximos talvez, dependendo aí do volume que ele consiga ter, como foi o caso do McConkey, que talvez idealmente seja um wide receiver 2, mas produziu como wide receiver 1 logo como calouro, ele possa surpreender nesse sentido. Mas o Noel é um cara que eu acho que vai sair mais alto do que o pessoal tá prevendo aí nos mocks, no top 20, pelo menos no segundo round, eu acho que ele sai sim, e ele oferece esse piso mais alto do que o próprio companheiro de time, o Jaden Higgs, que deve sair daqui a pouco, e outros wide receivers que possam ter um físico que chama mais atenção, né? Mais altos, mais atléticos, mas o Noel, tecnicamente, é um cara que me agrada demais aqui nessa altura. Eu concordo plenamente. O Noel aí, eu acho que para mim ele é o meu xodó do draft. Eu acho que eu tendo ele na 205 no meu ranking atual, eu estou acima do consenso. Interessante ver que você está mais acima ainda do que eu. Eu falo que via de regra, quando a gente concorda, é porque a coisa vai dar certo. Tomara, tomara. Ótimo sinal. Eu pretendo ter muito ele nas minhas ligas também.
Antes de eu fazer minha pick aqui, eu queria só retomar um comentário do Jackson Dart, é que eu acho draftar ele aqui, ou o Shedeur Sanders, no início do round 2, eu acho uma pick de bom processo. Eu acho que é por isso que eu gostava tanto do Bo Nix ano passado, não gostava tanto do Michael Penix, mas também se revelou bom processo. Então, é uma pick assim, que eu gosto do valor. Assim, pensando em valor posicional e processo de valorização dos jogadores em Dynasty, um quarterback que se torna titular minimamente confiável, ele sobe muito de valor, ainda mais sendo draftado no segundo round dos rookie drafts. É que talvez eu esteja alto demais no skill position player e também sofrendo desses traumas recentes com o quarterback. E às vezes não gostar do jogador em si, né? Igual eu não gostava do Penix no ano passado, gostava do Knicks. 205 para mim é o Cam Scatterall. Aí sim. Eu acho, talvez aí, eu analisei no nosso draft agora, o André draftou 5 wide receivers, eu draftei 1. Talvez venha uma tônica por aí de eu não estar tão alto nos wide receivers esse ano. E o Scatterall é um running back que, cara, eu gosto de ver o jogador jogando, sinceramente. Ele corre com raiva, ele corre com gana, com raça. É um primeiro volante jogando de running back. E eu gosto do estilo do jogador, tá com uma projeção aí para sair no round 3. Eu acho que ele, por causa desse estilo, assim, ele vai se firmar como titular na NFL, provavelmente aí como um running back 1 das jardas duras, assim, da curta distância. Eu gosto dele, acho que ele tem um piso bem seguro. E se ele sair de dia 2, eu acho que ele é o único running back restante, assim, com maior chance de sair no dia 2, maior certeza, digamos, semi-certeza. Eu vou gostar dele nesse round, nessa pick. Então, Bretias, o Scatterall realmente é um cara que vem sendo muito comentado, né, nessa trajetória rumo ao draft, mas quando eu fui ver a tape, me falta muito atleticismo, assim, mas eu gosto da postura do jogador, realmente aquele primeiro volante correndo com a bola. Raça é o que não falta ali, mas eu queria um pouquinho mais de juice, um pouquinho mais de deslocamento lateral, agilidade, velocidade, mas se a gente parar para pensar, talvez a comp de teto, que é muito interessante para o fantasy do Scatterall, seja o James Conner, né? Que também não é o running back mais atlético, não é o running back ideal, super rápido, mas é um cara que não foge do contato de jeito nenhum e que é muito confiável. Então, eu não acho um absurdo ele sair aqui, muito pelo contrário, até mesmo se for realmente draftado como running back 6 da classe, mas eu acho que tem outros jogadores nesse range que podem sair antes dele no NFL Draft sim, e que me agradam mais, talvez tenham mais teto por causa do atleticismo. Daqui a pouco, provavelmente eles sairão aí nas minhas escolhas, esses running backs, mas antes... Eu concordo com tudo isso que você falou do atleticismo, inclusive não me surpreenderia nem um pouquinho se ele não fosse o running back 6 dessa classe, mas por enquanto é a pick. Agora você com a 206. Então, antes desses running backs que me agradam mais do que quer, eu vou ter um jogador que me agrada talvez mais do que qualquer outro em relação ao consenso nessa classe, que é o meu queridíssimo Harold Fanning Jr., tight end de Bowling Green, né? Um jogador que tem muita discrepância na avaliação, principalmente depois do Combine, né? Correu muito mal o 40-yard dash, mas assim, na minha humilde opinião, Combine deve valer cada vez menos. A gente tem alguns exemplos de tight ends que não correram tão bem assim, ali na faixa dos 4.6 alto, e que ainda assim foram muito produtivos na NFL. E eu acho que a tape do Fanning, cara, chama muita atenção, principalmente para fantasy. Ele é basicamente um recebedor, né, jogando de tight end, e a capacidade dele de ler zona é muito impressionante, de se colocar ali, principalmente em broken plays. Ele tá sempre dando um jeito de aparecer onde os marcadores estão mais afastados e conseguir receber aquele passe do seu quarterback. Então ele é uma válvula de escape muito clara, algo parecido com o que faz o Travis Kelce junto com o Mahomes, né? Várias broken plays ali, o Kelce não segue uma rota pré-definida e encontra o espaço em que ele deve receber a bola. E assim, essa tape me chamou muita atenção. Geralmente, quando eu paro para ver ali os seus 15 a 20 minutos de tape com todas as jogadas de determinado jogador, eu costumo
me dar por satisfeito ali perto dos 5 minutos, com o Fanning eu assisti até o final, de tão impressionado que eu fiquei com o jogador. E claro que jogando numa conferência muito menor em comparação com a SEC, as principais, Pac-12, Pac-10, mas mesmo assim, como tight-end, o Harold Fanning foi o jogador com o maior número de jardas recebidas no college football em 2024, e eu acho que isso para o jogador da posição não pode ser ignorado. E assim, é um teto que eu acho que é bem alto, principalmente se ele conseguir sair no segundo round, que é a minha torcida, mas eu acho que do terceiro ele não passa. E, por exemplo, num mock que ele caiu nos Rams, eu sonharia com o Sean McVay armando jogadas aí pro Harold Fanning. Eu tô bem alto aí no jogador, quero ver o que você acha. Eu gosto muito do Harold Fanning também, né? A melhor temporada de college, assim, nas analytics era do Kyle Pitts. Aí talvez ou não o Brock Bowers tinha passado. Agora, indubitavelmente, em analytics é do Harold Fanning. Então não tem como não gostar do jogador. Dito isso, eu achei que você foi um pouco cedo para o meu ranking. Eu tenho ele no início do round 3. Mas eu entendo 100% a pick, porque eu adoro o jogador e as analytics dele. Na 207, eu vou draftar agora outro quarterback. Vai ser o Jalen Milroe, a minha pick. E, cara, esse daí é o processo que eu tô querendo usar. É basicamente o processo do Michael Penix no ano passado. Eu acho que ele deve sair aí, quem sabe no round 1, mas provavelmente no round 2 da NFL da vida real. Tem muito a ver com a pergunta do Júnior aí, ó. Eu acho que tem sim, Júnior. Sua pergunta aí dele saindo na primeira rodada, subiria sim. Eu acho que se ele sai na primeira rodada, ele cai para mim na 1-11 ali, no mínimo. Porque significa que o time vai ter mais paciência com ele, né? Mas do jeito como o cenário está agora, dele provavelmente saindo na segunda rodada, é um cara que vai ter uma chance de ser titular e corre pra caramba com a bola. Eu acho aí que ele tá no espectro aí do Anthony Richardson, como precisando ser um passador apenas razoável para talvez dar certo. E talvez o Milroe não consiga. Mas eu acho aí que eu tenho uma convicção fortíssima que em algum momento da carreira ele vai valer uma first round de Dynasty. E aí vai ser a hora que eu vou vender. Justíssimo, né? Muito parecido com o que é o Anthony Richardson hoje, mas o valor dele só vem caindo. Aí a minha preocupação é realmente essa. Você não pode cravar que o Milroe vai ter uma longevidade de carreira, né? O mais provável é que ele tenha uma trajetória mais curta, mas nos jogos em que ele for titular, pro Fantasy ele deve entregar um piso muito interessante, porque ele vai correr demais com a bola, e aí você tem que ficar atento para tentar vender na alta, e realmente em termos de processo faz todo sentido a pique, mas aqui nesse primeiro mock, sem saber draft capital e landing spot, eu tô me atendo um pouco mais ao que eu gosto de ver o jogador em campo, né, a tape e a projeção que eu fiz na avaliação, do que em processo de Dynasty, mas é até bom a gente trazer esses dois lados da moeda aqui, porque realmente faz muito sentido, e o Milroe é um cara... Eu tô percebendo, eu acho que eu acabei montando o meu ranking com base, por exemplo, se o nosso draft da minha liga fosse agora, como eu draftaria, sabe? Eu tô vendo que você colocou a questão dos gostos pessoais, o que é super interessante também pra galera ouvir. Exato, e aí, lembrando da importância do capital de draft e dos landing spots, o Peroco está perguntando aqui no site, em termos de draft capital, o que precisa acontecer para o tier de running back que vai começar a sair a partir de agora, faça essa turma pular para frente. Realmente, ele vai sair agora nesse segundo round, com certeza, se depender de mim, né? E eu acho que o que deve acontecer é basicamente o Milroe e o Dart não confirmarem esse hype e saírem ali só para terceira rodada, que eu acho bem difícil a essa altura. Acho que o piso deles é topo de segundo round. Ele falou do running back, o Peroco. Não, sim, mas pensando que os quarterbacks saiam bem mais para frente e os running backs saiam no segundo round, aí eu acho que esse tier de running backs pode pular na frente, entendeu? Tá, em termos de ADP de rookie mocks. Mas eu acho que, em geral, o que a gente vai ver acontecer é mais ele saindo a partir dessa segunda metade da segunda rodada. E aí eu vou só puxar meu big board para ver se tem algum wide receiver na frente dos running backs ou se eles começaram a sair agora mesmo. E não, é a hora dele. Não, no meu já começaram os running backs. E eu no vou meu pegar... ainda tem o wide receiver aí, um xodó.
Eu vou pegar talvez aquele que seja o meu principal xodó em termos de running backs, que eu não estou nem vendo ele aqui nos rankings pré-definidos pelo Sleeper, então vou fazer minha search para Baixo Tuten, o mais rápido running back, Baita. mais rápido running back do Combine, por mais que, como eu já disse, isso não deva valer tanto quanto as pessoas acham que vale, mas a tape dele complementou essa velocidade que ele demonstrou no Combine, né? Ele sabe usar essa velocidade, e ele é um cara que não é só corredor norte-sul, ele sabe se deslocar lateralmente também, e em alguns momentos eu vi flashes de Austin Eckler, assim, no Tuten, né? Ele vem lá de Virginia Tech, agora a ex-faculdade do nosso Davi Belfort, que entrou no portal de transações aí do college, o quarterback brasileiro, mas falando apenas do Tuten, que é o que mais interessa agora, é um cara que para fantasy, principalmente ligas PPR, pode ter um teto bem interessante, ele é um baita recebedor e sabe usar essa velocidade. Claro que é bem difícil que ele consiga ser um bell cow, né, ele projeta muito mais como um complemento de comitê para downs tardios, downs de passe, mas é um cara que, se for bem utilizado, pode ter um teto bem interessante. Gosto bastante aí do Tuten. E aí, Bretinhas? Gosto do jogador, acho uma pick super válida. Minha próxima, inclusive, é um wide receiver que eu tenho gostado bastante, que é o Elik Ayomanor. A pronúncia eu Boa. me perco, mas Não eu sei se gosto é do jogador. Ioman ou Iomanor, mas a gente vai levando. Mas bom jogador, ele é um ex-receiver, cara. Ele acho que é 6'1 ou 6'2, tem 210 de libras de peso, é um ex-receiver assim mais clássico, jogou pouco no slot. Diz que ele corre bem rotas, ele tá para um ex-receiver corredor de boas rotas, uma coisa, sei lá, talvez um Michael Pittman, assim, que é um pouco maior e corre bem rota. Eu gosto desse jogador, o Matt Harmon gosta desse jogador e eu gosto muito da análise do Matt Harmon. E E é basicamente isso. Eu acho que ele é um cara que vai ser draftado um pouco cedo, mas não é por isso que eu estou draftando ele, não. É por um estilo pessoal de gostar. Produziu muito em Stanford e era o wide receiver 1 disparado. Boa, O Iomanor realmente é um ex-receiver, que não é tão comum aí nos últimos tempos entre calouros, ainda também para essa classe, né? Mas eu acho que ele é um cara que, quanto mais eu comecei a olhar os detalhes, ele foi caindo assim nos meus rankings. Eu tava alto nele de segundo round, mas agora ele tá na metade final do terceiro para mim, porque eu comecei talvez a perceber uma dificuldade de criar separação, assim. Eu acho que ele tem que desenvolver um pouco mais essa questão, né, man coverage principalmente, né, e ele jogando de X, ele vai precisar se separar muito melhor aí do marcador no nível profissional. Acho que o Draft Capital vai nos indicar muito como a NFL enxerga ele, como ele vai atuar aí no nível profissional, e aí o range, talvez daqui a 2 semanas dele possa ter uma mudança. Mas eu gosto da postura dele em campo, é um cara que se mostra bem dedicado, pelo que eu vi, assim, ele não tem muitas red flags extra-campo, e é um team player que, se bem utilizado, acho que pode sim justificar a pique aqui. Agora, eu vou escolher mais um running back aqui dessa tier, que para mim é bem numerosa a partir do Tuten ali de segundo round, que é o Devin Neal, um running back que não é dos maiores, fisicamente falando, mas eu acho bem completo tecnicamente. Acho que é um cara que tem uma boa velocidade, sabe acelerar, tem agilidade lateral e pode talvez se tornar algo parecido com o Chuba Hubbard hoje em dia, assim, um cara que não é um atleticamente quem te chama muita atenção, mas que entrega ali, se for exigido a ser o seu bel cow, é um cara que pode sim dar certo aí no nível profissional. O que você acha do Devin Neal, Britinhas? Cara, o Devin Neal, para falar a verdade, não foi um jogador que me empolgou tanto. Assim, a gente sabe que você leva um pouco mais em tape em conta que eu levo mais em conta a parte de analytics. Mas por esse lado eu não me empolguei tanto com ele e pelas minhas leituras sobre tape, sabe? Mas é porque agora, assim, nessa faixa do draft, eu acho que virou terra de ninguém e cada um de nós vai selecionar seus running backs favoritos e vamos torcer para não ser os mesmos. Tipo isso. Minha pick agora, inclusive, é o xodó meu de running back, assim, eu acho que eu tô acima do consenso nele, que é o RJ Harvey. RJ Harvey, gosto do jogador. Basicamente, a coisa que mais chama a atenção é que
uma estatística que eu gosto muito de analytics, assim, que eu acho que sintetiza bem a principal qualidade que eu acho que o jogador tem que ter é tackles quebrados por carregado. Eu acho que traduz muito bem. A capacidade de um running back bem sucedido, ele tem que saber quebrar tackle. O primeiro lugar nessa classe, obviamente, é o Ashton Jeanty, e o segundo lugar é o R.J. Harvey. Ele está no percentil 98% de todos os running backs draftados dos últimos 3 anos nessa categoria. Então, assim, é um cara que sabe quebrar tackle. Ele só não vai sair muito alto no draft real porque, né, diz que tem alguns problemas de visão, de escolher gap errado. Só que só por essa característica ele já vira meu xodó. Cara, eu gosto bastante da tape do Harvey, mas tem duas red flags que me fazem deixar ele mais baixo no meu ranking. Primeiro é a idade, ele tem quase 25 anos já, muito velho para o running back, e o fato dele ter tido um rompimento de ligamento no joelho já, e também por isso que ele estendeu demais a carreira de college, né? Mas tecnicamente é um jogador que me chama muita atenção. O tronco dele é um cara muito forte e ele tem velocidade, sabe receber passes também. Eu gosto bem dele, mas como eu também gosto de outros jogadores aqui nesse range, a questão idade, principalmente, ainda mais do que a lesão, me faz baixar um pouquinho aí o Harvey. E aí, como escolha aqui, deixa eu só abrir o meu Big Board para ter certeza que é ele mesmo. A gente vai partir para wide receivers novamente, porque teve uma quebra de tier a partir do Devin Neal e do Tuten nos meus rankings, e agora eu vou selecionar o meu xodó, que já foi mais xodó algumas semanas antes, mas eu ainda gosto bastante do Jaden Higgins, companheiro E aí do eu acho que Jalen eu Bond. sei por que ele parou de ser o xodó, né? Não, Vamos ver se não eu tem uma razão acertei. tão específica, mas acho que o que me fez também cair ele um pouquinho nos rankings foi a própria ascensão do Noel, mas parecido com o Iomanor, a questão de criar separação também pode ser um problema. A comparação de muita gente que eu respeito bastante e fala sobre draft é com Keon Coleman, né, do Jaden Higgins, então é um cara que eu acho que vai precisar ser muito bem desenvolvido na NFL. O próprio Coleman eu acho que ainda tem margem para dar o próximo passo, para melhorar como corredor de rotas, mas analiticamente também uma outra comparação que pode ser traçada como teto absoluto aí para o Higgins e que talvez não me faça fazer ele cair tanto, é o Nico Collins, né? Um cara que também demorou um pouco mais para dar um salto no nível profissional, e que salto que ele deu, e tem características físicas de estilo de jogo parecidas aí com o Higgins, que também é um ex-receiver, muito bom em bolas contestadas, e eu gosto do fato de que ele recebe com as mãos e não com o corpo, né? Não é um Quentin Johnston, por exemplo. É um cara que sabe usar a envergadura, sabe usar os braços, e por isso a tape ainda me chama muita atenção, por mais que correndo rotas eu gostaria de ver um pouco mais de separação aí por parte do Higgins. Agora, antes do Bretinhas falar um pouco sobre ele e abrir o nosso terceiro round, vou só lembrar as picks de segunda rodada. 2.1, Matthew Golden. 2.2, Luther Burden. 2.3, Jackson Dart. Na 4, Jalen O. 2.5, Cam Scatterable. 2.6, Harold Fanning Jr. 2.7, Jalen Miro, quarterback de Alabama. Baixou Tuten na 2.8, Alec Iomanor na 2.9, Devin Neal 2.10, R.J. Harvey 2.11 e o Jaden Higgins na 2.12, Bretinhas. O Jaden Higgins ele caiu no meu canto porque no meu ranking porque o Matt Harmon destruiu ele recentemente. E eu acho que o valor preditivo de quanto o Matt Harmon destrói um wide receiver, cara, beira o 100%. Ele não erra quando ele destrói um wide receiver. E ele recentemente deu a entender, né, muito gentil como ele sempre é, que o Jaden Higgins tem muita coisa a melhorar, por enquanto ainda não está tão pronto, tem tido pouca separação nas rotas. E, enfim, a minha próxima pick, na verdade, agora vai ser Trey Harris, na 301. Ele é um cara aí que é o querido das analytics. Ele tem uma estatística assim que é a principal assim dentro das analytics, que é jardas por rota corrida, né? O Trey Harris é simplesmente o melhor da história nessa estatística, que é a estatística mais preditiva. E eu acho que entra igual Harold Fanning, assim, você ser o melhor da história numa coisa que é muito preditiva, eu acho que você já vira meu xodó automaticamente. O Trey Harris tem algumas red flags, né? E é como jogador mesmo, ele demorou um pouco mais a ser muito bom de bola, só que é o número 1 da história em jardas corridas, jardas por rota corrida em uma temporada.
Então ele é um querido das analytics aí. Essa estatística é bem forte mesmo. Quando eu fui assistir a tape, eu esperava gostar bem mais do que eu gostei do jogador, porque aí, na minha visão, claro, quem sou eu, né, na hora de avaliar, mas me chamou a atenção o fato de que ele não gosta de receber com os braços, não usa envergadura, porque também é um outside receiver, mas prefere muito mais receber com o corpo, talvez fuja um pouco mais de contato do que eu gostaria, então é um cara que eu li como soft, assim, e tenho muitas dúvidas se pode se desenvolver como um alfa na NFL, como um complemento, a receiver 3 ali, né, de outside pode ser que funcione, mas quem sou eu para garantir que essa será a trajetória dele? Pode ser que ele surpreenda e se torne realmente um ex-receiver que produz aí bastante para o fantasy, até porque o draft capital pode mostrar essa importância, né? Ele vem sendo mocado aí quase sempre no segundo round, na mesma faixa do Higgins, do Jalen Noel, agora que vem crescendo bastante também. E para fazer a minha pick 3.2, eu vou pegar outro wide receiver aqui, que para mim seria uma escolha de segunda rodada, e que é outro queridinho dos nossos companheiros de Sideline Talks, que é o Jack Bett. Infelizmente de TCU, e, né, a origem não é das melhores, porque a casa de Quentin Johnston, que foi o meu prospecto menos favorito aí dos últimos tempos, com alguma margem, mas acho que o Jack Bett é um jogador bem diferente, muito mais comprometido aí em jogar com raça ali, né? Parece que é um cara que é um team player realmente. O pessoal aqui do Sideline, né, nossos companheiros João Maurício e o Mafra até apelidaram ele de Puka Light. Eu acho que torcedores, calma, não tem esse teto todo, mas é um cara que, se não é tão atlético assim, ele tem uma noção de posicionamento muito interessante e pode funcionar em esquemas que, principalmente, possibilitem que ele receba a bola um campo mais aberto, né, para atacar a zona, na marcação homem a homem. Eu não sei se ele é o outside tão refinado, correndo rotas, mas é um cara que produz bem com a bola na mão e parece ser aquele wide receiver que faz o trabalho sujo muito bem feito. Eu adoro o jogador, adoro o Jack Beck, ele era para mim de início de round 3 também. E TCU, né, além do Quentin Johnston, tem o Jalen Reagor. Então, nossa assim, senhora, bem péssimo pedigree. A minha pick 3.3 agora é o Elijah Arroyo. Ele é um tight end aí que é mais pegador de passes, pelo que eu ando lendo. Ele está mais no espectro do Greg Dulcich. Assim, é um cara que vai ter muitas repetições, não é um super monstro atlético, só que é um recebedor técnico que não bloqueia quase nada. Então, acho que ele pode estar aí nesses moldes de Evan Engram, talvez, de sucesso. É um cara que eu gosto por esse motivo. Boa, minha compra exatamente é o Evan Engram pro Arroyo, e de teto, assim, é um cara que para fantasy pode funcionar muito bem, porque é isso, é o Tarém puramente recebedor, e tem aquele background do basquete também, fica bem claro o estilo que ele traz ali, um cara de boa envergadura. Gosto da pick, mas eu ainda tenho running backs ali da mesma tier do Scaraby que ainda não saíram, vou só confirmar a minha ordem se realmente é a hora de pegar ele, exatamente. Dylan Sampson, acho que caiu demais aqui, na minha opinião. É um jogador... Seria minha próxima pick. Olha só. É um jogador que eu acho que pode ser o running back 6 draftado aí na vida real, e aí o draft capital fazer ele ascender um pouco mais aqui, né, no seu ADP. E eu gosto principalmente como corredor dele, né? Um cara de muita agilidade, os pés estão sempre se movimentando. O ataque de Tennessee talvez seja um complicador, porque é um ataque muito college, Mickey Mouse, como o próprio Matt Harmon sempre fala, né? Muito distante das formações aí da NFL, mas é um cara que, pelo menos para early down, pode funcionar muito bem. Não é dos mais fortes, mas joga acima do tamanho que tem, não foge de tackle, e me agrada assim, bastante a tape do Sampson. Primeira coisa, você tem que trocar aí na tela, né? Você esqueceu de botar o meu Arroyo. Opa, perdão. Mas a minha pick seria o Sampson mesmo, é um cara muito atlético, embora ainda cru, mas tem 20 anos de idade, né? Tem tempo para evoluir ainda. Minha próxima pick é um running back que eu tenho gostado, que é o Damian Martinez. Ele faz mais o perfil... Primeira tesourada de Bretinhas.
Ele faz mais o perfil de running back corredor puro, assim. Só que ele me lembra um pouco o estilo de corredor puro, e com um pouco de raça também, e um pouco de poder, assim, força, que ele me lembra o Tyler Allgeier, mas no melhor sentido da palavra, sem pensar que a gente não gosta do Allgeier porque ele rouba da Bijan Robinson. Mas eu gosto do perfil do Martinez, eu gosto dele como corredor. Não tem tanto potencial de passe, mas eu acho que tem uma chance decente aí de ser um running back aí, um dos dois do comitê, muito em breve. Gosto bastante também. Gostei que você emendou duas picks latinas, né? Arroyo e Martinez são jogadores que eu gosto, principalmente o Daniel Martinez. Ele projeta, né, bem mais como power back, mas eu acho que ele tem sim uma capacidade de receber passes. Muita gente compara ele com o Ramondre Stevenson. Eu não vejo a mesma fluidez para o tamanho que tem no Martinez, né? O Stevenson era isso que mais me chamava a atenção dele na época do draft correspondente, né? Quando ele era prospecto, mas o Martinez talvez seja mais forte, né? Mais power back do que o Stevenson, inclusive. E é um cara que eu acho que sim pode funcionar num comitê aqui na NFL e entregar números de top 30 aí da posição para o nosso fantasy. E agora eu vou voltar aos wide receivers, porque vou selecionar Jalen Royals, um cara que vem crescendo aí nas projeções de mock, pelo que eu venho observando. Não é dos mais fortes, muito pelo contrário, talvez o mais esguio aí desses prospectos de wide receiver, mas eu acho que se ele for bem encaixado, pode funcionar na NFL, porque produz IEC, né, depois da recepção, e é um cara que tem uma boa velocidade, e principalmente correndo rotas, eu acho que ele é bem decente. É um cara que pode ser, por exemplo, um Jordan Addison light, assim, sem o mesmo teto, mas um estilo de jogo parecido. Essa pick eu não gostei tanto. Eu acho que foi a pick que eu mais discordei entre as que você fez aí. Ele tá para mim na 4.6. Não acho um jogador que me surpreenda tanto. E o fato dele vir de escola pequena, mas não lembro exatamente de onde que ele vem, não apareceu aqui no Sleeper. Mas aí eu lembro desse take, não sou tão fã do jogador. Mas minha próxima pick agora, eu estava numa indecisão aqui, mas eu vou de Ollie Gordon, running back. Ele é um cara, na verdade, assim, não é que eu sou tremendamente apaixonado pelo jogador, não, mas eu reconheço que o teto dele é muito interessante. Ele é um cara que até ano passado, ele era um running back top 3 nessa classe e vinha de uma temporada super espetacular. Esse ano ele jogou bem mal e aí deve ser draftado lá como running back 10 dessa classe 12. Só que eu acho assim que chega nessa parte do draft aí, no meio do terceiro round, eu acho que é interessante você pensar qual que é o caso para esse jogador, qual que é o cenário em que ele dá muito certo. E eu acho que é fácil desenhar esse cenário para o Ollie Gordon, um cara que já produziu muito no college, que é super atlético, é grande, é forte, tem porte de running back, mas que vem de uma temporada muito abaixo. Realmente, né? Acho que é muito mais hype do que produção em si. Quando eu fui assistir o Ollie Gordon, me decepcionei. E essa queda aí na produção, né, de 23 para 24 também é uma red flag. E aí, para aproveitar a pergunta do nosso companheiro Júlio Nascimento aqui, perguntando sobre Giddens, Brooks e Raheem Sanders no mesmo range do Damian Martinez, para mim, pelo menos um deles está aqui sim nesse mesmo range, mas não chegou a hora de eu draftá-lo, porque eu tenho outro running back antes, inclusive, do Gordon, e na própria prateleira do Martinez e do Sampson ali para mim, que é o nosso querido. Peraí, que agora eu me confundi aqui nas telas. Vamos pegar Jordan James, um cara que eu descobri recentemente. Tá muito alto no The Beast do Brugler, né? E quando eu parei para ver, gostei bastante da tape. Ele é de Oregon, né? Se não me engano. E é um cara que eu acho que pode surpreender ali. Se não está sendo projetado nos mocks para sair antes do round 3, talvez do 4 para baixo, mas se ele conseguir surpreender e sair mais alto do que isso, aí o caminho para que ele produza bem na NFL e no Fantasy está desenhado. Né? Eu gosto desse jogador também. Dizem que ele é assim no espectro Buck Irving, de que não é tão atlético, mas que corre as jardas duras e que joga bem, apesar de não ser atlético. Minha próxima pick, eu vou voltar para os Tyrands agora. Eu vou de Mason Taylor, que é um Tyrand aí que eu, sinceramente, não vi o tape dele, mas todo mundo que eu vi que viu o tape dele
pessoal falou que ele é bom, que ele é um talento super sólido, que vai ser draftado provavelmente no round 2 ou no máximo no dia 2, e que tende mais a ser recebedor do que bloqueador, embora até saiba bloquear. Somando isso tudo, eu acho que ele é um ótimo valor aí nessa pick, um tight end aí que deve ser titular na NFL, digamos. Pois é, ele vem sendo cotado para topo de round 2 nos mocks, então isso é importante, mas nos últimos tempos não tá querendo dizer tanto assim também, tem vários tight ends de round 2 que continuam afundados no depth chart aí de alguns times, alô Washington Commanders, por exemplo, mas o Mason Taylor é um cara que é bem sólido realmente, a principal comparação que eu sempre vejo é com o Hunter Henry, então se ele conseguir ter um volume decente, é um cara que pode entregar, mas sem tanto teto assim, ele que vem de LSU. E aí, Júlio Nascimento, meu grande amigo, agora chegou a hora de pegar um dos caras que você citou aqui na sua mensagem, que para mim é o Taj Brooks, o único que ainda se coloca nessa mesma tier aí dos últimos running backs, que eu gostei bastante do que vi. O que mais me chamou a atenção, para descobrir, inclusive, o jogador, é que ele é o running back 2 da lista toda do Matt Waldman, né, que é um cara que é muito respeitado, principalmente avaliando a posição de running back, e quando eu parei para ver o Taj Brooks, realmente gostei bastante, bem mais, inclusive, do que do Giddens e do Raheem Sanders, que o Júlio trouxe aqui na pergunta dele também, e para mim, ele fecharia uma tier que, no meu big board, está no início do terceiro round, então eu conseguindo ele aqui na 3.10, comparado com os meus rankings, foi bastante valor. Quero saber o que o Bretas acha do Brooks e já emenda a próxima. Cara, o Jaden Brooks, na verdade, é um jogador aí que eu não tive muito contato. Ele, para mim, não entrou no round 4, mas eu acho que provavelmente eu estou errado, sendo que você draftou ele aqui agora. Vou até ler mais sobre o jogador, acho que claramente cabe que eu leia sobre. Vale a pena. Minha próxima pick aqui vai ser de um running back, de novo. Eu acho que, assim, se a gente fosse draftar agora, realmente o caminho era realmente se encher de running back no round 3 e torcer para draft capital e para landing spot. E o running back que eu vou selecionar aqui agora é o DJ Giddens. É um cara aí que nos rankings de todo mundo que eu vejo tape, ele está um pouco alto, naquele espectro de running back que faz um pouco de tudo certo, inclusive bloquear passe, pegar passe, correr com a bola. É um cara bem balanced, assim, no geral, mas que não empolga muito em quase nada. Uma coisa meio Rashad White, assim, infelizmente. Dito isso, eu vejo ele como um cara que pode ser de comitê, talvez até titular na NFL em algum tempo. Para draftar ele na 3.11, eu acho baita valor. Pois é, principalmente se esse draft capital for confirmado. Mas eu tô do lado oposto aqui ao do Júlio, que tá falando que o Giddens é o draft crush dele. Para mim, foi um cara dos mais que me decepcionou quando eu parei para ver, porque ele talvez seja um dos mais altos da classe, passa dos 1,83, 1,84, só que eu acho que ele joga abaixo do tamanho que ele tem, ele não faz valer a fisicalidade que ele poderia ter, é menos forte do que o biotipo poderia fornecer, e a postura de corrida dele me preocupa, porque eu acho que ele corre de pé, ele corre muito na vertical, né? Então eu acho que no nível profissional isso pode ser um problema, facilitar os tackles mais da parte de baixo ali do corpo dele, por mais que o Júlio esteja destacando aqui que ele tem uma taxa alta de avoided tackle rates, né? Vamos ver se ele cala minha boca ou não, e quão alto vai sair o Giddens aí no NFL Draft, se ele sobe bastante aqui no nosso mock para Fantasy. Agora, só para confirmar a minha próxima pick, no meu Big Board, vamos com o Tyrene aqui, que para mim está inclusive à frente do Mason Taylor, acho que tem um teto mais interessante, que é o Gunnar Helm, vem lá de Texas, salvo engano. Eu gostei bastante do que eu vi, é um cara bem físico, sabe usar o tamanho que tem, e bom recebendo passes também, então fechamos aqui o terceiro round com o Helm. Para recapitular rapidinho, para a galera do podcast, que teve o Trey Harris na 3.1, Jack Bash 3.2, Elijah Arroyo 3.3, Dylan Sampson 3.4, Damian Martinez 3.5, Jalen Royals 3.6, Ollie Gordon 3.7, Jordan James 3.8, Mason Taylor na 9, Taj Brooks 3.10, DJ Giddens 3.11 e Gunnar Helm na 3.12. Quarto round, vamos picar ele inteiro, depois a gente faz um comentário geral, Bretinhas? Concordo, bora, para dar uma aceleradinha, né? Beleza, então vamos nome por nome aí. Isaiah Bond.
A Isaiah Bond, o garoto problema na 4.1. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Agora, abrindo meu big board, salvo engano, temos um glorioso wide receiver aqui, um dos meus crushes, talvez principais sleepers, na minha opinião, que é Kyle Williams. É um cara que eu gosto bastante. E agora só a próxima. A minha próxima pick vai ser um xodózinho de running back, Jarquez Hunter. Boa, gosto dele também. Agora, na 4.4, só um minuto, galera, que eu tenho que ficar trocando as telas aqui, tá um pouquinho complicado. Já peço perdão aí a galera. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Ah, você me tesourou no Hunter, seria ele. Então, depois do Gunnar Helm no meu big board, finalmente chegou a hora de eu draftar um quarterback. Para não deixar o nosso coach chateado, Tyler Shaw vai sair por aqui, ele que vem crescendo aí, se realmente sair no início do segundo round, tem chance de ser titular e fazer todo aquele processo que a gente já falou sobre os quarterbacks. E a 4.5, Bretinhas? Para mim vai ser Terrence Ferguson, o tight end mais atlético da classe. Boa, também estava nas minhas próximas aqui. Na 4.6, vamos ver quem sobrou. Temos o running back de Michigan, Kalel Mullins. Pouco falado, mas eu acho que é um cara que consegue as jardas lutadas e pode surpreender aí nessa classe. Acima até mesmo do companheiro dele, do Edwards. 4.7, Bretinhas. Eu vou de Brashard Smith, um cara seguindo os passos aí do Tyrone Tracy, era wide receiver, virou running back e jogou bem na última temporada. Sempre interessante, né? Trazer esse background de wide receiver para fantasy, um cara que pode receber passes e surpreender no nosso jogo, dentro do jogo. Agora eu vou abrir meu big board para saber minha próxima escolha, que é um wide receiver que vem passando debaixo do radar e que, inclusive, eu não tive tempo de atualizar meu big board, ele teria saído até mais alto, ainda bem que sobrou até aqui. Torrey Horton vem machucado, mas correu no combine, parece que está saudável, e a tape me chamou bastante atenção. 4.9, Bretinho. 4.9 vai ser o Trevor Etienne, o irmão. Nosso querido Etienne. É mais um ter Etienne, cuidado aí na hora de draftar, hein, gente, principalmente em redraft, para não pegar o Etienne errado, por mais que o Travis não esteja valendo tanto a pena assim também, viu? Na minha humilde opinião, o Etienne nem entrou no meu big board, porque me pareceu um Travis Etienne atual ainda mais piorado. Agora, no meu big board, a próxima escolha é mais um wide receiver, que não é um cara que me enche os olhos, mas acho que pode funcionar, se tiver um bom draft capital também, o Tess Johnson. 4.11, Bretinhas. Para mim vai ser o Jaden Blue. Boa, running back de Texas. É quase um Jalen Wright, assim, no prospecto. Pois é, né? Recebe muitos passes, isso pode ser importante. Nosso Mr. Relevant, vamos ver, vai ser o Tairen. Achei que você ia de Monangai. Monangai estava uma depois aqui no meu big board, mas antes a gente tem um outro Tairen que pode surpreender, tem um nome difícil aí, Oronde Gadsden, ele que era um wide receiver, mas que está entrando como Tairen aí na NFL e para o Fantasy isso pode ser bem interessante. Fechamos então o nosso box, tá aí na tela para vocês verem, galera. Pode tirar o print, depois a gente joga o link também aí nas redes sociais, talvez consiga criar uma arte, mas vamos fechar os comentários sobre esse quarto round aí, quem que você mais gosta, quem que você não gostou tanto assim, Bretinhas? Cara, eu acho a pick do Bond interessante, né? Eu acho assim que ele teve analytics assim bem iguais a do Matthew Golden. Então pegar ele tanto para um time da NFL mais tarde quanto para mim aqui 2 rounds depois, eu acho um jogador interessante aí das minhas picks. Da sua pick, eu acho que eu achei mais interessante o Oronde Gadsden. Ele não estava no meu quarto round aqui, mas eu senti falta. Eu acho que ele é um jogador intrigante. Agora que eu vi a pick aí, eu falei, interessante. Um Tyrande aí, um Tyrande premium que pode ser bom. E o Kyle Williams, né, que é um wide receiver aí que corre rotas, está tendo um burburinho de que ele vai sair mais cedo e de que é um jogador bem técnico. Foram as 3 picks aí que mais me chamaram a atenção. E as suas? Boa, para mim o Kyle Williams, eu gosto muito, ele sabe usar a velocidade que tem, tem shades de Jameson Williams, né, no jogo dele, claro que não com a mesma velocidade, o mesmo atleticismo, mas o estilo de jogo é parecido, né, não jogou em Alabama, joga num college muito menor, mas eu acho que se for bem encaixado, tem um teto bem interessante.
das suas picks, o Hunter, né, que você acabou me tesourando, é um running back que eu gosto também, para demonstrar a profundidade da classe. E só o Trevor Etienne que eu tô fugindo, realmente não gosto muito. E eu acho que o pessoal não pode dormir tanto em relação ao Mullins, que é um cara que me chamou muita atenção lá, vindo de Michigan. E só para fechar sobre o Isaiah Bond, que eu acho que é o principal jogador que acabou saindo nessa quarta rodada, é um cara que as últimas notícias em relação a ele são cada vez piores, né? Primeiro que nos mocks mais lá do final do ano passado, no início do ano, ele vinha saindo bem à frente do Matthew Golden, que é o seu companheiro de time, muita gente colocando ele como primeiro round, aí chega o Combine, ele garante que vai correr para 4.2, corre para 4.4, e quem corre 4.29 é o companheiro de time dele. E para piorar, vários reports falando que os scouts não gostam da atitude dele, né, nas visitas, nas entrevistas, parece que ele foi muito mal. E agora, mais recentemente, chegou um BO, literalmente, em nome dele, salvo engano, é sobre violência doméstica, que nunca é muito bom. Então, a Isaiah Bond tem muitas red flags para conseguir driblar e sair com o draft capital que faça ele corresponder à expectativa muito alta que tinha sobre ele lá em dezembro, janeiro, e que ele mesmo, na grande maioria das vezes, fez despencar o próprio estoque nos últimos tempos, né? Com certeza, bem interessante. Estou olhando aí o board final, acho que só para terminar, 2 bate-volta assim, de 2 jogadores que gostaram do outro. Cara, é porque eu queria falar que eu gostei muito dessa pick do Jalen Noel. Eu acho que você acabou me incentivando a ter mais coragem mesmo e buscar ele mais cedo do que eu estou pensando, realmente. Eu acho que é um xodó que a gente tem em comum. E, cara, a pick do Travis Hunter eu achei interessante porque é outro caso também de que eu parei para repensar, assim, sabe? Eu acho que eu tenho que ter mais culhões e draftar o Hunter mais cedo, porque eu concordo com tudo que você falou sobre ele. Baita wide receiver. Maravilha, vamos ver se confirma que tomara ele jogue muitos snaps na NFL como wide receiver, jogando ou não também como cornerback, mas para o nosso fantasy, eu acho que se ele for utilizado como recebedor, o céu é o limite. E aí, né, eu acho que o que mais me chamou a atenção na comparação das nossas abordagens foi a questão do processo sobre os quarterbacks, né? Eu acho que talvez eu tenha ido demais nos meus olhos e de menos no valor posicional e no processo de Dynasty, pensando em valorização dos assets na hora de trocar, porque trocas são fundamentais para você formar o melhor elenco possível em Dynasty, e eu acho que dia 24, dia 25, dia 26, que são as datas do draft, vão fazer muita coisa se embaralhar, e principalmente em relação aos quarterbacks, o draft capital vai ser importantíssimo, e a gente vai ver como é que vai ficar o nosso próximo mock, né, Bretinhas? Valeu demais por esse primeiro, mesmo com atraso, entregamos aí um bom conteúdo, espero que a galera tenha gostado, Isso e daqui a aí. 2 semanas tem mais, né? Bom demais, foi ótimo fazer esse mock. Espero que assistindo isso aqui a galera já saia relativamente preparada. Simbora. É isso, valeu galera. Daqui a 2 semanas, dia 30, a gente volta para refazer os mocks, já sabendo em que time cada jogador foi draftado, e vamos ver se vai ter muita diferença ou não. Um grande abraço e até a próxima.